Ei, abaixa meu mic no meu fone, por favor. Ei, som. Ei, eita, agora cortou quase tudo. Ei, som, aí. Ei, ei. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo abençoado. Vamos nos levantar. Momento de nós adorarmos e cultuarmos o nosso Senhor Jesus. Amém? Salva
Diga assim: quão grande és tu, Senhor. Deus é muito lindo, muito maravilhoso. Imagine que pela palavra do seu poder, todas as coisas que não existiam passaram a existir. E essa palavra era Logos, essa palavra era Jesus. Em Jesus, tudo que não era veio a ser. Por isso, irmãos, que quando nós cantamos sobre o amor de Deus, a graça de Deus, nós precisamos nos lembrar de Jesus. É maravilhoso saber que Jesus mostrou para nós o caminho para a casa do Pai. E assim nós podemos conhecê-lo plenamente. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a criação expressa o seu poder, mas a criação mostra que o Senhor existe, e nós, através de Jesus, aprendemos que o Senhor é relacional. Ele nos quer levar para o Pai. Ele apresenta a Deus como Pai. E Ele nos ensina a orar: Pai nosso. E Senhor, a Tua palavra diz que em nós há um Espírito que clama: Abba, Paizinho. Muito obrigado, Senhor, tudo isso é maravilhoso. Quão grande é o Senhor para fazer todas as coisas, para se tornar revelado e para ter relacionamento conosco. Nós te damos glórias, honras e aleluias. Nessa manhã, Senhor, eu estava ajoelhado, exatamente perguntando: Deus, quem sou eu? Quem sou eu aqui? Como é que o Senhor me vê? Quem sou eu na minha adoração? Com tanta coisa linda que o Senhor criou, esse cosmos imenso, tanta perfeição, tantas coisas obedecendo à ordem, à coordenação do Senhor, e eu aqui te falando algumas coisas, mas eu percebi claramente que o Senhor não precisa de adoradores, mas eu preciso adorar o Senhor, porque o Senhor me fez, e o Senhor me chamou de volta para casa, e eu me deleito em Ti. A minha esperança é o Senhor, a minha alegria é o Senhor, não há vida fora do Senhor. Por isso eu bendigo o Teu nome. Quão grande és Tu, que se deu a revelar, que se deu a conhecer, e não só isso, mas estando eu perdido, Pai, o Senhor morreu, enviou o Seu Filho para morrer em meu lugar. Glórias ao nome de Deus, ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é maravilha, isso é mistério. Quão grande és Tu. Aleluia, louvado o Teu nome. Pai, nós nos encontramos aqui nessa manhã, e nós queremos nos encontrar não só uns com os outros, isso é muito bom, mas queremos nos encontrar com o Senhor. Queremos dizer coisas que são verdadeiras a Teu respeito. Queremos dobrar o nosso coração em adoração, em gratidão, em honrarias para o Teu nome, em elogios para Ti. E pedimos também: abre o meu coração, o nosso coração, para recebermos a Tua palavra e para aplicarmos a Tua palavra na nossa vida. É maravilhoso saber que o Senhor tem um projeto para nós, e os Seus caminhos são mais elevados que os nossos caminhos, os Seus pensamentos são muito mais elevados que os nossos pensamentos, e o Teu projeto para nós é projeto de bem e não de mal, de bênção e não de maldição. Obrigado, 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 porque nós estamos aqui com liberdade. Podemos ir e vir ao templo, à casa do Senhor, reunirmos com a igreja, quando tantos irmãos nossos, em tantos lugares no mundo, sequer podem pronunciar livremente o nome de Jesus. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, ter temor do Seu nome e valorizar essa grande oportunidade, Pai. Oh Deus, fala conosco nessa manhã, move o nosso coração. Pai, nós intercedemos para aqueles que estão fazendo o exame do Enem, Deus. Às vezes estudaram, se prepararam, mas agora estão nervosos, ansiosos. Aquele que estudou, abençoa muito, Senhor, para que ele se lembre, para que ele esteja bem no seu exame. Aqueles que estudaram menos, tem misericórdia, Senhor. Aquilo que pouco fizeram, que venha assim, com muita clareza a sua mente, seu coração, para que eles possam também fazer uma boa prova. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Pelo menos 5 cumprimentos você vai fazer agora. Vai sair, vai abraçar, se você tem liberdade, vai sorrir. 5 pessoas, esse é um lugar gostoso, o Senhor está aqui, é uma festa, uma grande celebração, e nós devemos ter essa liberdade na casa de Deus, de nos relacionarmos em amor, de dizer: seja bem-vindo, que bom que você veio, que Deus te abençoe. Você que nos vê pela internet, não sei onde, manda um recadinho aqui para nós, e que você seja muito abençoado na reunião, no culto que nós prestamos ao Senhor nesta hora, em nome. Olha como o ambiente fica mais gostoso, não é verdade? Olha,
oração, afeto, sorrisos. É muito bom, é muito bom. Glórias a Deus. Podem se assentar, irmãos, e vamos ficar ligados aí nas nossas comunicações. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Nosso informativo está no ar. Por favor, preste muita atenção. Você que já terminou as lições do curso de batismo ou está terminando, já pode marcar a sua entrevista para ser batizado neste mês. E você que já entregou a sua vida a Jesus, mas ainda não é batizado, não perca mais tempo. Você tem 3 opções para fazer a inscrição em nosso curso de batismo, que é totalmente gratuito. Pode falar com nossa equipe de integração, ligar no nosso telefone ou ainda falar com seu líder de célula. Não perca essa oportunidade. Nós encontramos jogando, cantando e dançando e conversando. Nos encontramos machucando, brigando, chorando. Nos encontramos em casa, em escolas, em shopping center, nas praças. Sua juventude, sua responsabilidade. O chamado do mundo continua a enfraquecer em nós. A influência da nossa família e da igreja está ficando cada vez mais difícil para nós ouvir a mensagem do amor de Deus. Esse é o tempo certo para uma grande ênfase em crianças, em jovens do mundo. Nós precisamos de uma igreja. Em família está para nós. Quem vai nos incluir na família da igreja? Nós queremos e precisamos de oportunidade que podem ser através de uma variedade de métodos compatíveis com nossas idades. Também temos dons e habilidades espirituais. Nós podemos orar pelo próximo. Podemos ministrar adoração. Queremos aprender a fazer a nossa parte. Podemos até ajudar a tomar decisões. Por favor, não nos subestime. Nós somos a igreja de hoje e a igreja do futuro também. E você está correndo o risco de nos perder. Você está nos perdendo. Você vai fazer o que for preciso para chegar até nós? Vai nos ensinar a viver? Nós estamos no seu alcance. Você pode ajudar a mudar o nosso futuro. O futuro da igreja. Por favor, reserve um tempo para compartilhar Cristo conosco. Porque em 10 anos eu vou ter 21 anos. Eu terei 13 anos. Eu vou ter 14 anos. Eu vou ter 15 anos. Eu vou ter 15 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 17 anos. Eu vou ter 20 anos. Eu terei 22 anos. Nós teremos 20 anos. A questão é: em 10 anos você terá feito a diferença? Porque agora somos discípulos em treinamento. E não discípulos em espera. Mas falaremos à nova geração a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Salmo 78:4. Capacitação de facilitadores do Mini. Dias 4 e 5 de dezembro, a partir das 19h30. Inscrições através do e-mail infantil@primeirabatista.org.br. E aí, galera super de Deus da Rede Mais. Olha, tem um convite para você. Você não pode perder o nosso retiro. Primeiro, olha que estrutura, Hotel Chácara do Lago.
um salão de culto todo climatizado, você não vai ter problema com o calor, né? Só o calor do Espírito Santo, porque aí ar-condicionado nenhum esfria. E você vai ter lá muita diversão também, entretenimento, sabe aquele bate-papo gostoso? Tem um campo de futebol 10, todo gramadinho, acho que são umas 5 piscinas, eu não sei, mas é muito gostoso para você se refrescar e estar conversando com as pessoas. Até o salão de refeição você não vai ficar passando aquele calor comendo. Mas olha, o mais importante é o que Deus tem para ministrar. Meu irmão e minha irmã, não perca o que Deus tem para fazer na sua vida. Vai ser algo muito poderoso. Eu posso sentir isso no meu espírito. Eu já conheço, já ouvi algumas mensagens do preletor. E vai tocar o seu coração e vai tocar você lá por dentro. E Deus vai operar uma obra de transformação muito grande em você. Então não perca. Venha para o nosso retiro. O Mini está preparando mais um culto de consagração de crianças ao Senhor e convida toda a igreja para participar desse momento tão especial na vida dos pais e das crianças. O culto acontece nesta quinta-feira, dia 13, às 7h30 da noite, aqui no templo. Traga sua família e amigos. Nesta terça-feira, dia 11, acontece mais um bazar beneficente do Projeto Nova. Estarão à venda produtos artesanais, roupas novas e seminovas. Colabore doando itens a serem vendidos, divulgando e também comprando. O bazar acontece a partir das 15 horas ali no hall da igreja. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Fique com Deus e tenha uma ótima semana. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui felizes e animados. O ano já está acabando. E eu tenho um convite hoje para fazer para vocês. O tema de hoje diz: agora é com você. Nós vamos contar para as crianças a história de Amós. E eu me identifiquei muito com a história de Amós, né? Eu sempre falo para as crianças: o que é profeta? Eles já sabem que o profeta é a boca de Deus. Imagina você se tornar a boca de Deus. Eu imagino que na cabeça da criança, ele imagina realmente uma boca bem grande, né? Uma pessoa em forma de boca mesmo, falando ali. E, alegoricamente, deve ser isso mesmo, né? Deus falando tudo o que ele quer falar através de uma pessoa. E Amós era um profeta descredibilizado, porque ele era um boiadeiro e cuidava de figos também. E ele tinha que profetizar sobre os direitos e os deveres das pessoas. E as pessoas não davam muito crédito para ele. Por que eu me identifiquei com ele? Porque quando eu fui pastor, eu fui ordenado com 22 anos. Eu era novo, eu era solteiro e eu tinha que ser pastor de crianças. Então eu teria que ministrar os pais. Que credibilidade eu teria, né? Ministrar os pais com 22 anos e solteiro. Não tinha experiência de vida e não tinha filhos. Então, foi um desafio muito, muito grande. Eu tentei várias vezes desistir. Eu falei: Deus, o Senhor me chamou para o local errado. Eu não tenho que ser pastor de criança. Ninguém vai me ouvir. E muitas pessoas me ouviam, mas muitas não me ouviam. E foi um tempo assim, muito difícil. Eu imagino o sentimento de Amós, porque ele profetizava e muitas pessoas não credibilizavam ele. Mas uma coisa ele tinha certeza, da convicção de que Deus estava com ele o tempo todo. Porque Deus o chamou, Deus ministrou seu coração e transformou muito a vida do povo de Israel. Vamos ler o tema de hoje? Agora é com você. Vamos ler o versículo? Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Amós 5,14. As crianças vão entender hoje profundamente o nosso princípio que diz: andar com Deus é fazer o bem, respeitando os direitos e os deveres de todos. Vocês viram a chamadinha hoje do Mini, né? Para capacitação de facilitadores.
vai ser uma bênção. Hoje, devido ao Enem, muitos dos nossos facilitadores não puderam participar aqui do Mini. Então, gostaria de fazer um convite para vocês. Gostaria que duas pessoas, eu quero que duas pessoas se manifestem para ajudar hoje no Ministério Infantil. Você não vai dar aula, você vai apenas auxiliar, porque como tem várias crianças ali na sala, precisamos de 2 professores. Já temos o titular que vai dar aula e você vai lhe ajudar, entregar a lição, levar uma criança no banheiro, distribuir as lições e cuidar do coraçãozinho deles ali, questão de bagunça e tal. Quem quer hoje participar do Mini? Pode vir aqui na frente. Pode vir você também. Vocês vão ganhar um colete depois, lá na frente. Vamos aplaudir ao Senhor. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, pode vir também. E você também, que aí a gente já fecha o pacote. Glória a Deus. E se você tem um chamado, às vezes algumas pessoas falam assim, pastor, eu sinto às vezes que é difícil entrar no Ministério Infantil. Parece que vocês já são uma equipe muito só de pessoas especiais e que vocês têm o dom e eu fico às vezes envergonhado. Não fique envergonhado. Participe do Mini, que vai ser uma bênção. Você sendo membro da igreja, você pode participar, entrar na equipe. Nós temos 6 cultos semanais, então é muito culto. Então, e são várias faixas etárias, são 5 salas de pessoas totalmente diferentes. Então precisa de muitas pessoas para participar. Então, se você tem um chamado, quer aprender mais sobre a Bíblia, quer aprender mais sobre Deus e quer fazer a diferença no mundo, seja um facilitador do Ministério Infantil, que as portas estarão abertas. Estenda sua mão em direção a esses facilitadores chamados por Deus, designados para fazer a obra dele, assim como foi Amós. Mesmo às vezes que nós nos sentimos não tão capacitados, mas nós temos convicção do nosso chamado. Deus, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Eu glorifico e reconheço que o Senhor tem um amor especial pela vida das crianças. Esse vídeo que foi passado, que toca tanto ao nosso coração e mostra que realmente as crianças são a igreja de hoje. Eles já estão convidando os pais, eles já estão transformando as suas células, já estão convidando os amiguinhos. E quantos testemunhos nós ouvimos de crianças que mudam radicalmente a sua família, porque tem uma atitude, uma palavra que é lançada ao coração dos pais. E os pais reconhecem que realmente Deus está na vida daquelas crianças. Abençoa a nossa igreja e que essa visão se amplie cada dia mais, para que nossa igreja seja reconhecida mundialmente como uma igreja que ama as crianças, que valoriza, que prioriza e que faz isso com todas as forças, para que nossas crianças cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pedimos a tua bênção nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes, depois as crianças. Daqui 10 anos, quem serão eles? Alguns com 11, outros com 21, outros com 22. São a igreja de hoje, né, gente? Uma salva de palmas. Vocês podem assentar-se. É isso aí. Se você quer fazer diferença, no livro de Atos, o apóstolo, o Lucas, né? O escritor de Atos, diz que o rei Davi foi uma referência de serviço à sua geração. Ele serviu à sua geração. Cada um de nós precisa ser relevante na sua geração, mas a importância da futura geração é muito grande. Por isso Davi disse que nós devíamos nos empenhar em passar aos nossos filhos a visão de Deus, o conhecimento de Deus, porque as nossas futuras gerações estarão seguras na pessoa de Deus. Se você quiser fazer algo que vai permanecer para muito tempo, invista no Ministério Infantil. Chegue lá e diga, olha, eu quero ajudar, sempre há oportunidade e necessidade.
Mas eu queria dizer a você que nós não queremos dizer, olha, o ministério infantil tem necessidade. Não quero. Quero dizer, olha, você tem a grande oportunidade de influenciar as novas gerações. Queremos conhecer agora os nossos convidados. Olha, quem é membro da igreja, levante a mão, bem alto. Ok, então você agora vai ficar bem ligado que pertinho de você, ou atrás, ou na frente, ou dos lados, pode haver um convidado, e eu quero que você dê todo o cuidado e todo o amor, porque a gente ama Deus e ama as pessoas. Se você é nosso convidado, queremos pedir que você fique em pé só um pouquinho para a gente ver você e cumprimentar você. Onde estão os nossos convidados nesta manhã? Ali, uma salva de palmas. Olha, atenção aí, quem vai atender? Tem mais aqui? Tem, aqui, olha aqui, meus irmãos, olha, todo cuidado ali. Isso. Quem levantou a mão agora há pouco está sentado por quê? Falei, quem é membro da igreja agora vai prestar atenção e vai dar amor. Por que está sentado? Isso, irmãos. Não sejais vagarosos no cuidado, sempre rapidão, dando toda a atenção ao nosso querido convidado. É uma pessoa muito importante. E nós não podemos abrir de boca nem de palavra, não é? Amar de verdade. Amém. Nós vamos adorar a Deus, trazendo dízimos e ofertas, lembrando, Deus, lembrando que é uma oportunidade que Deus nos dá de servirmos com os nossos bens. É uma questão de generosidade. Aliás, hoje nos cultos da 17 e 19, eu estarei falando sobre generosidade. Estamos na etapa de servir. Estamos na etapa, no calendário da igreja, no momento oportuno para a gente ouvir como servir a Deus. E a generosidade é muito importante. Vamos cantar, vamos ofertar ao Senhor. Para e matar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. Sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar. Minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim.
Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. E é pelo poder que em nós opera que nós podemos proclamar o Evangelho de Cristo com autoridade, com segurança, porque Ele nos salvou, Ele nos resgatou. E é Ele que tem todo o poder para salvar. Deixe ser usado pelo Senhor. Cante conosco essa canção nesse momento, crendo que o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, por esse poder que em nós opera. Amém.
se achem só ti. Usa-me, Senhor. Essa voz da tua noiva, Senhor. Usa-me como um farol que brilha flecha que esse aqui é a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me com
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Como Deus já tem falado conosco através desse culto, através das orações, através do louvor. E querido, eu gostaria que você preparasse o seu coração. Hoje quem vai trazer a palavra, o recado do Senhor, o recado de Deus é o pastor Rafael Fogaça, pastor da Rede Mega, um homem de Deus que tem crescido, irmãos. Como eu tenho sido abençoado pela vida do meu irmão, meu pastorzão, e eu estive no culto das 8h30 também. Que palavra, irmãos, que palavra de Deus. Você vai ser impactado nessa manhã com essa palavra, palavra do céu. Meu irmão, prepara mesmo o seu coração. Gostaria que você estendesse sua mão em direção ao pastor Rafael. Ele vai ser boca de Deus nessa manhã, profeta do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai mexer com você nessa manhã. Deus te trouxe aqui nessa manhã para mexer com o seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, porque um dia o Senhor teve uma excelente ideia, que foi fazer o pastor Rafael Fogaça, Pai. Deus, obrigado pela vida do teu servo, ele é uma inspiração para mim. Ó Deus, a maneira que ele lidera, a maneira que ele ministra, a maneira, ó Deus, que ele sonha, que ele vive os teus sonhos, ele é uma bênção, Pai. Pai, a maneira, Deus, que ele, ó Deus, interpreta a tua palavra de maneira tão prática, ó Pai. E eu quero nessa manhã, Deus, nós queremos em nome de Jesus interceder pela vida do teu servo, pela sua família, pelo seu casamento, pela sua esposa, pela sua rede, a Rede Mega, seja uma rede verdadeiramente cheia da tua presença, uma rede que venha crescer, venha ser uma rede saudável, cada vez mais saudável. Ó Deus, venha multiplicar diversas vezes, venha ganhar multidões para o Senhor Jesus cuidar muito bem delas. E nessa manhã, toma o teu servo, que ele tenha toda a liberdade no teu espírito para trazer a tua palavra, e que a tua igreja, cada irmão que entrou aqui nessa manhã, ou que nos assiste pela internet, seja tremendamente impactado, que essa palavra seja uma palavra prática, uma palavra de mudança de vida, uma palavra de avivamento, ó Deus, no nosso coração. Nós entregamos, pastor Rafael, nas tuas mãos, oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Amém, pode se sentar. Bom dia. Eu preguei já no culto das 8h30, essa mesma mensagem, e eu recordei que esse mês, né, dia 1º de novembro, eu tive o privilégio de completar 8 anos em que eu trabalho de tempo integral aqui na igreja, e para mim é uma honra, né? Dia 1º de novembro eu completei 8 anos, e é uma honra estar aqui nessa igreja, estar congregando, gastando a minha vida aqui, né? Minha vida é para ser gasta mesmo, pelo nome do Senhor Jesus. E eu citei também que, e eu até nem tinha lembrado, mas agora sentado ali eu lembrei, que eu me sinto muito honrado em trabalhar, em pastorear uma igreja tão gostosa, tão dócil, tão envolvida, tão empolgante quanto a nossa igreja, não só em tamanho, mas cada pessoa no singular, né? Eu converso com a maioria dos irmãos aqui, e eu converso como se fosse meu melhor amigo mesmo, porque eu sou muito amigo de todos, e eu gosto de todos da minha igreja. E eu lembrei aqui que o pastor William não tinha orado por mim no primeiro culto, mas agora ele falou que ele ia me apresentar e orar por mim, e eu lembrei que uma das primeiras oportunidades que eu tive aqui na igreja foi dada pelo pastor William. Ele ministrava o curso de liderança de célula, né? E quando eu tive o privilégio de vir para tempo integral, ele falou assim, olha, você podia começar a ministrar esse curso. Eu era tão novo, né, tão sem experiência, não sabia nem direito falar algumas coisas. Até hoje eu não sei falar muitas coisas, né, mas eu estou aprendendo a conversar. E ele me deu esse privilégio e eu me senti muito honrado mesmo. Eu tenho aprendido com ele. Eu falei no culto de sábado, o dia 1º foi no culto de sábado, né? E eu falei sobre os pastores aqui da igreja, que eu não conheço. Eu já viajei bastante, na verdade, praticamente eu posso dizer que eu viajei o mundo inteiro, né? Pelo menos o continente aqui, eu fui nos 2. E eu não conheço nenhum pastor na internet, nas igrejas que eu fui, como o pastor Gilson. Um homem que sabe conduzir a igreja com sabedoria, que ele não racha a igreja, que não briga por opiniões pessoais, mas está sempre cuidando do rebanho e pensando no bem do rebanho. Eu falei também que eu não conheço um pregador. Eu vi muitos pastores que são muito engraçados, são muito bons, mas eu ainda não conheci alguém que seja tão boa quanto o pastor Domício.
né? Porque o pastor Domício, eu falei, ele conta umas piadas sem graça, mas a gente acha graça, porque é ele contando. E a gente vê ele contando e a gente começa a rir, e daí você nem lembra da piada, mas você ri dele contando a piada. E assim, e ele vai contando a palavra de Deus e falando de uma maneira que você não quer parar de ouvir. E assim por diante, muitas outras, o pastor William, o pastor Djalma, o pastor Jefferson, o pastor Jean, uma mensagem prática, um evangelista como o pastor Ronaldo, né, que ele fala da mensagem de Jesus de uma maneira tão simples, que as pessoas pensam, por que eu não tenho Jesus ainda? Eu quero esse, até quem já tem, né? Fala, não, eu também quero, eu quero mais uma vez, eu preciso de Jesus. Então, para mim é um privilégio, completei 30 anos também agora, né, dia 22 de outubro, e é um privilégio para mim estar caminhando com esses homens, estar aprendendo e olhando de perto. Uma coisa que eu disse no outro culto é que nós vemos muitas igrejas onde os pastores são bons de púlpito, né, são muito bons de púlpito, falam muito bem e gritam e sapateiam, né, e faz aquela mensagem, só que você vê a vida deles e você não dá muito crédito. E a gente usa até aquela frase, né, não olha para o homem não, olha para Deus, porque só Deus é perfeito. Mas aqui na igreja eu posso dizer com firmeza, eu posso dar meu nome a ser manchado, como os pastores aqui, eles dizem como Paulo, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E para mim é um prazer, é um privilégio estar nessa igreja, eu quero ficar aqui até morrer. Eu quero ser enterrado aqui, se der para enterrar, cavar aqui assim, e morrer nessa igreja, porque eu quero gastar toda a minha vida nela. É muito bom, é muito gostoso, e é uma honra estar aqui. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Vou orar mais uma vez, enquanto você abre, mas coloque o seu coração diante do Senhor. Nós já temos, o louvor foi muito gostoso, o pastor Gilson orando também pelo Enem, pelas nossas famílias. Então, apresente-se diante do Senhor nessa manhã. Peça para Deus trazer uma revelação nova para a sua vida nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos agora, ó Pai, que o Senhor revele sobre nós, ó Pai, a sua palavra. Nós abrimos o nosso coração totalmente para o Senhor, ó Pai. Ministra uma palavra viva e uma palavra aplicável, que nós possamos viver essa palavra durante essa semana, durante esse mês, durante esse ano e durante toda a nossa vida, porque ela é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O livro de Juízes, para quem não leu ainda o livro de Juízes, ele é um livro que ele é muito interessante, porque ele tem muitas histórias assim que você vê só em filme, sabe? Tem heróis, tem guerreiros, tem reis, e o povo é escravizado, e há batalhas, e há coisas épicas, né? E é muito, muito legal, ele é um livro muito gostoso. Então, se você gosta de leitura, gosta de ler romances, leia o livro de Juízes. E talvez para você ter um filho adolescente, um sobrinho, um neto, ou alguém pré-adolescente, adolescente, está começando a pegar um gosto pela leitura, e ele tem lido tanta porcaria, tem lido aqueles livros que só corrompem o coração. Faça o seguinte, sente você com ele e leia com ele. Leia as histórias aos poucos, fala, vamos ler a história do herói tal, vamos ler desse. Faça essa leitura, mantenha esse hábito de leitura, e se você quiser ler o livro, começar pelo livro de Juízes, é uma leitura que eu recomendo, como uma leitura que você vai descansar, vai relaxar, mas vai receber de Deus muita revelação e muita coisa. Eu já preguei pelo menos umas 5 vezes no livro de Juízes, em textos diferentes. E o livro de Juízes, ele fala sobre um ciclo. Há um ciclo aqui. Ele começa falando sobre pecado, consequência de pecado, escravidão, arrependimento, intervenção divina, libertação, aí vem gratidão, aí depois vem o distanciamento de Deus, esfriamento espiritual, e pecado de novo, escravidão de novo, e assim vai, porque isso acontece por 16 vezes no livro de Juízes. Por 16 vezes esse ciclo acontece no meio do povo de Deus. O povo tinha uma intervenção divina, tinha um encontro com Deus, aí acontecia que eles se esfriavam na fé, eles se afastavam de Deus, mergulhavam no pecado, eram entregues como escravos, aí eles se arrependiam dos seus pecados, buscavam ao Senhor, o Senhor levantava um libertador, e assim foi acontecendo só no livro de Juízes por 16 vezes. Sabe com quem que essa história parece? Com a nossa.
Quantas vezes nós temos uma grande intervenção divina e Deus fala com a gente e nós temos nós somos libertos do pecado, de algum tipo de escravidão que nós estávamos, mas daí passa o tempo, a gratidão passa, aí vem o esfriamento espiritual, aí a gente se distancia de Deus, vai se afastando dos caminhos do Senhor e volta para a escravidão do pecado e volta para aquele ciclo. Mas aí você vem à igreja, talvez seja o domingo, talvez seja uma conferência, um retiro, um acampamento, um livro que você lê, ou a própria Bíblia, um momento que você ora e você busca a Deus, aí Deus intervém na sua realidade e através de uma pessoa, de alguém que você conversa, até da televisão ou de uma música, você se liberta daquele pecado e aí você fica grato ao Senhor e você caminha em vitória, mas aí vai passando o tempo, você vai esfriando e volta de novo para a escravidão do pecado. Isso é um ciclo maldito, né? É um ciclo vergonhoso, que quantas vezes nós passamos por isso. Mas eu já citei aqui em algumas palavras minhas, e eu falei sobre a minha célula, né? O pastor Gilson, ele falou uma vez, eu só vi ele falando uma vez, na verdade, mas aquilo marcou a minha vida e mudou a minha forma de viver. Ele falou assim, que quem tem vida com Deus tem revelação nova todo dia, tem palavra fresca todo dia. E ele falou naquele dia assim, ele falou, olha, se eu for chamado hoje para falar em uma formatura, para falar num culto ecumênico, para falar em algum lugar, eu vou levar uma palavra que Deus revelou para mim hoje, porque todos os dias Deus fala comigo. E aí eu peguei essa frase dele, essa palavra dele, e eu falei na minha célula. E na minha célula, o lema da minha célula é: quem tem vida com Deus tem testemunho novo todo dia. Porque nós estamos andando com Deus, nós temos que ter uma vitória todo dia. E é muito legal, porque eu citei também na outra vez que eu preguei sobre o Diego, né? Acho que vocês se lembram, que vem de bombom para o casamento dele. E ele chega na quarta-feira, ele fala assim, já estou com o testemunho dessa semana, já vou contar você vai ver. Né? E ele vai contando umas vitórias que ele vai tendo, que a gente olha assim e fala, rapaz, como é que você tem essas vitórias? E a vitória na sexualidade, eu já falei sobre ele, que ele tinha uma vida sexual ativa com a sua namorada, eles moravam juntos, romperam, não o namoro, mas romperam a intimidade. Falaram, não, aqui não mais, aqui é santidade, nós vamos nos casar e Deus vai ser fiel. E eu falei já que ele vem de bombom para fazer o casamento dele, e cada semana ele fala, olha, terminei de pagar o buffet. Né? Essa semana, terminei de pagar o salão, fui lá no cartório e foi meio difícil, mas deram isenção para a gente, e assim ele vai falando, e Deus usou até o patrão dele essa semana, né? Que ele estava comprando uma casa já, ele é manobrista do estacionamento e fazendo tudo isso, fazendo festa e comprando casa, né? E daí ele foi lá, o patrão dele perguntou para ele assim, quanto que falta para você dar de entrada para você conseguir um financiamento? Porque você tem que dar uma entrada no financiamento, né? Aí ele falou um valor bem alto. Né? Eu vou até falar porque aqui pode. Ele falou, olha, falta 15 mil. Né? Aí o patrão dele, que é ateu, falou assim, você tem 6 mil de FGTS, eu vou dar os 9 então, de presente para você. Isso é um testemunho de quem aplaude, pode aplaudir, porque é para Deus. Ele não pediu para ninguém. Ele nunca pediu. O patrão dele falou, eu estou falando isso porque ele contou na célula, e eu sempre conto os testemunhos, porque quando é de Deus você tem que contar, tem que envergonhar mesmo o diabo e tem que glorificar o nome do Senhor. O patrão dele não acredita em Deus, não acredita em nada, mas vê o testemunho dele e fala, olha, você vive o que você fala. Você fala de Deus, mas você está vendo, eu estou vendo, você está diferente. E quando eu vou lá, o patrão dele rasga elogios por ele, assim, e ele não tem medo de agradar. Então, nós temos que romper com esse ciclo. Quebrar com isso, nós temos que ter uma constante de relacionamento com Deus, uma constante de testemunho, tem que ter vida nova todo dia, um testemunho fresco todo dia. Chega disso, de ficar nessa, minha vida está difícil, sabe, já não é mais como antes, eu tinha saudade de quando eu era jovem, de quando eu era adolescente, porque naquela época a gente ia nos retiros, ia nos acampamentos e os cultos que nós tínhamos da juventude da igreja. Quem tem vida com Deus, tem revelação nova todo dia, tem uma história nova para contar todo dia. Sua vida não pode ser monótona, sua vida não pode ser esse ciclo maldito mesmo, que você vai, busca Deus, glória a Deus, mas aí você se afasta, vai para o pecado, é escravizado pelo pecado e é humilhado por causa do seu pecado, e o inimigo te humilha, te envergonha. Nós temos que quebrar esse ciclo essa manhã. O título dessa palavra
é baseado na oração de Sansão, lá no capítulo 16, versículo 23. Não abre ainda não, porque daqui a pouco eu vou ler. Versículo 28, que Sansão fala: ó Senhor, lembra-te de mim. E o título dessa mensagem é: Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu. Talvez você está aqui e está nessa corrente de pecado, está escravizado, está sendo envergonhado todo dia. Mas Deus não se esqueceu de você. Ele se lembra. E nós vamos falar agora sobre esse homem, Sansão, um homem ungido por Deus, um homem separado por Deus para ser libertador, mas que vacilou e que teve várias atitudes na vida dele em que o levaram cada vez mais para longe do Senhor. Mas no final da sua vida, Deus não se esqueceu dele. Capítulo 13, no versículo 1 fala o seguinte. Eu vou ler pulando, mas depois, quando você chegar em casa, dá uma lida nesse texto. Ontem, quando eu preguei, foi muito gostoso, porque eu falei assim: dá uma lida nesse texto quando você chegar em casa. E eu cheguei ali no balcão da igreja, tinha algumas pessoas que estavam lendo. Aí eu cheguei, eu vi que eles estavam lendo. Eu falei: tá lendo? Não, é que eu gostei muito, eu quero ler, porque eu gostei muito dessa história. Então, leia esse texto inteiro. No versículo 1, fala o seguinte: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, e eles foram escravos. Mas aconteceu que havia uma mulher que era estéril, e o anjo do Senhor apareceu para ela e falou que através dela ele ia levantar um libertador para essa nação. E no versículo 7 diz o seguinte: porém, que o anjo falou, ela estava dizendo que o anjo disse para ela: porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado de Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Primeira característica de Sansão, e essa é uma característica minha e é uma característica sua, uma característica da igreja, que Sansão era separado desde o ventre de sua mãe. Ele era separado para um ministério específico. Sansão foi separado, e o ministério dele era o ministério de libertador, era o ministério de força. E sabe quem tem um ministério como o dele? Nós fomos separados por Deus. Nós temos que ter uma vida de pessoas santas, pessoas separadas. Para quê? Para libertar as pessoas do cativeiro, para libertar as pessoas da escravidão. O inimigo tem escravizado as pessoas, tem escravizado os nossos vizinhos, tem escravizado até os nossos familiares e muitas vezes a nós mesmos, mas nós fomos separados por Deus para um ministério específico. A força de Sansão era uma força descomunal, ele era muito forte, muito forte. Daqui a pouco eu vou falar algumas coisas, alguns feitos dele através de sua força, mas o ministério dele era um ministério de guerra, era um ministério de força, era um ministério de libertação. E talvez você que está aqui, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, você é um Sansão também. Aonde você está, você tem uma força, só que a sua força é na palavra, a sua força é na pregação do Evangelho, a sua força é sendo um profissional liberal honesto e que ajuda as pessoas. Onde Deus te colocar, ali é a sua força, é o ministério que Deus te separou. Nós oramos pelo Enem, e eu orei ontem, orei hoje, orei por cada um dos adolescentes da nossa igreja, por cada um eu orei, e eu mandei mensagem, falei: olha, vai lá, faz a sua parte, porque Deus precisa de um juiz nessa nação, Deus precisa de um advogado, Deus precisa de um médico, Deus precisa de um enfermeiro, Deus precisa de um engenheiro, Deus precisa de servos, Deus precisa de um presidente, Deus precisa que cada um use o seu talento para o reino dele, para a obra dele. E eu citei alguns profissionais, falei: olha, eu conheço tal pessoa que é médico e ele fala de Deus o tempo todo. Eu conheço um fisioterapeuta que ele fala de Deus o tempo todo, e através da sua profissão, ele é um canal de Deus. Qual é o dom que Deus tem te dado? É a sua profissão? Talvez Deus te deu o dom de ouvir, simplesmente de ouvir. Deus te deu o dom do aconselhamento, Deus te deu o dom da palavra de consolo, Deus te deu o dom da música, da dança, do teatro, da interpretação, Deus te deu o dom do raciocínio muito rápido. Qual é o dom que Deus tem te dado? E no caso de Sansão, ele tinha um dom, só que o dom dele foi a ruína dele. Conforme ele crescia em força, ele crescia em imprudência e irresponsabilidade.
Ele governou o povo por 20 anos. 20 anos Sansão governou o povo, mas ele não soube governar a si mesmo. Ele governou o povo, libertou o povo, protegeu o povo, mas não governava a si mesmo. E eu estou falando isso aqui para a igreja, porque nós, como libertadores, como ministério específico, temos que aprender primeiro a governar a nós mesmos. Sansão, ele foi caminhando e ele foi brincando com o pecado. E ele brincou com o pecado. E ele foi negociando com o pecado. Só que isso levou à morte. Isso levou até um fim trágico. A história de Sansão poderia ser lembrada como um homem forte, um homem guerreiro, como um homem que libertou o povo, que conduziu um povo sobre vitória após vitória. Mas ele é lembrado como um homem forte que caiu por causa do pecado. Caiu por causa da soberba. Caiu por causa de várias outras coisas. Sansão era muito forte. Eu não vou ler tudo, mas eu vou falando as referências para vocês, até por causa do tempo, né? Então, se você puder ler depois, mas Sansão, ele governou o povo por 20 anos e nunca governou a si. Ele não soube governar o seu próprio talento. E o talento dele era a força. Era a força. Era a força. Lá no capítulo 14, versículo 5, diz o seguinte, que apareceu um leão, e Sansão, ele fez, sabe o que ele fez com o leão? Cadê? Não tem nenhum papelzinho aqui que eu possa rasgar, mas tem aqui, ó. Eu vou pegar um aqui, peraí, só um pouquinho. Só para eu rasgar. Mas ele pegou o leão, e quando o leão apareceu, o leão saltou na frente dele para atacá-lo, ele fez assim, ó. Ele rasgou um leão ao meio. Vocês já viram um leão de perto? O tamanho do leão? O leão é muito forte, é algo poderoso, ele é o rei da selva, realmente. Né? E às vezes a gente vê aqueles vídeos de leões brigando com crocodilos e vai no lago e pega, e vê de onça também, mas a gente está falando do leão aqui. Mas o leão, ele é muito forte. E Sansão pegou e rasgou um leão no meio por causa da sua força. Aí depois, no capítulo 14, no versículo 19, diz o seguinte, e aí já começa, que algumas pessoas riram de Sansão, debocharam dele. Sabe o que ele fez? Ele matou 30 pessoas com a mão. Ele matou 30 pessoas só porque riram dele. Essa era a força de Sansão. No capítulo 15, no versículo 4 e no versículo 5, diz o seguinte, presta atenção nesse número, que Sansão capturou 500 raposas. Sabe o que é 500 raposas? Eu estava contando que lá no meu prédio tem 2 gatos de rua lá, né? E eu estou tentando pegar esses gatos faz mais ou menos uns 2 meses. E eu não dou conta. Eu não dei conta esses dias, eu fiz uma armadilha assim, uma estratégia toda, né? Ficou o Rogério da minha célula lá, o João e o Gabriel de um lado. Aí eu peguei uma carninha assim, aí eu fui chamando o gato, né? Aí o gato veio muito manso, muito calmo, e ele veio. Aí ele parou, pegou a carne na minha mão, aí eu fiz um carinho nele assim, né? Falei, vou pegar agora já foi, né? Aí eu fiz, quando eu peguei ele, rapaz, ele começou a me arranhar e a pular, eu falei, eita, aí ele saiu correndo. 2 gatos, lá tem 2 gatos. A gente está faz 2 a 3 meses tentando pegar esses gatos, porque eles estão dando muito trabalho lá. Eles estão arranhando os carros e entrando nos apartamentos dos outros, e fazendo as necessidades nas escadas e tal. E a gente está tentando pegar os gatos. Sansão capturou 500 raposas, não é um número qualquer. Não era uma caça assim, uma coisa simples de você pensar. Aí ele fez o que não era muito legal, né? Ele pegou as raposas, amarrou elas, e incendiou a cauda delas e soltou elas pegando fogo, né? E elas incendiaram toda a colheita dos filisteus naquele tempo. Ele capturou 500 raposas. Depois, no versículo 8, fala que após isso, ele incendiou e ele entrou lá e ele matou uma multidão de pessoas. Tudo isso. Aí ele estava meio cansado, né? Depois disso tudo. Aí o que ele fez? Ele olhou para baixo assim e ele viu uma queixada de um jumento. Sabe o que ele fez? Ele pegou aquela queixada, fez de soco inglês, né? E matou mais 1000 para fechar a conta assim. Então ele era muito forte. Ele com a mão, ele matava uma multidão. Com uma queixada, então, ele matou 1000. E assim foi. No versículo 3, no capítulo 16, versículo 3, fala o seguinte, que Sansão, e o pastor Gilson até lembrou disso, a Bíblia ela não esconde os erros, ela não omite as falhas. Sansão, depois eu vou falar mais um pouquinho, daqui a pouquinho, mas Sansão ele se deitou com uma prostituta,
e naquela cidade que ele estava, eles fecharam os portões da cidade. E por causa disso, eles acharam que eles iam cercá-lo, acuá-lo e iam matá-lo. O que ele fez? Ele pegou os portões da cidade como se fossem 2 folhas de papel, e ele arrancou os portões daquela cidade com a mão. Sansão era muito forte, porém, Sansão resolvia tudo com o braço. Sansão era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, e a palavra vai falando em cada coisa, em cada texto desse, fala, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele matou 1000, e o Espírito do Senhor, e ele tinha muitas experiências com Deus, mas ele teve várias atitudes que foram o levando para longe de Deus, que foram esfriando ele. E eu vou falar aqui algumas atitudes, vou falar 5 atitudes, 5 coisas que Sansão perdeu durante a sua vida. A primeira coisa, agora vamos para um texto, capítulo 16, versículo 4 em diante, eu vou ler essa parte. Depois disso o quê? Se você ler o começo do capítulo, fala que Sansão tinha se deitado com uma prostituta e ele arrebentou a porta com as mãos. E durante toda a história de Sansão, ele foi se deitando com prostitutas por onde ele passava. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Você pode considerar Dalila como tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor. Dalila pode ser o seu emprego, pode ser a sua família, muitas vezes, o seu conceito de família, tá? Aquela paixão cega, né? Aquilo que nós fazemos, que nós não olhamos mais para mais nada. Pode ser o seu carro, pode ser o seu status, pode ser muita coisa. Dalila é tudo aquilo que te impede de buscar o Senhor. Talvez seja aquela chacrinha que você trabalhou a vida inteira para comprar, e agora que você comprou, você não quer mais vir na igreja, porque você tem que ir todo final de semana na chacrinha, né? Então, Dalila pode ser todas essas coisas. Versículo 5. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Olha que pergunta que ela fez para ele, mas ele já estava ali, já estava enfeitiçado. Respondeu-lhe Sansão, se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. A primeira coisa que Sansão perdeu foi a sensibilidade. Sansão perdeu o discernimento. Sansão estava nesse momento brincando com o pecado. Imediatamente, quando Dalila falou com ele já tinha que ter parado essa conversa por aí. Ele já tinha que ter falado, opa, que conversa estranha é essa? Por que você quer saber? E o pecado, ele é assim. O pecado, ele vem, e ele vem aos poucos, e se nós formos perdendo a sensibilidade, o discernimento, nós vamos acabar caindo, e caindo no que Sansão caiu. Versículo 8, os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escolhidos. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a sua força. Aí ela fala isso, ela faz isso por 3 vezes. Por 3 vezes, Dalila tenta Sansão e Sansão resiste. Talvez você pense assim, mas como que ele não percebeu? Aí é por isso que eu estou te falando. Dalila é tudo aquilo que te afasta do Senhor. E ontem eu falei, né, para os jovens e para os adolescentes aqui, que a Dalila ela não vem vestida de coisa ruim. Ela não vem assim com um sobretudo preto e com aquela capa com um chifrão, aquela carona e falando, Sansão, me fala seu segredo, você vai ter que me falar. Se fosse assim, ele com a força dele ia falar, opa, sai fora, não quero não. Mas ela vem ali,
toda vestida, com cabelo liso, né, aquele cabelão longo, né, com o creme da Victoria's Secret, com a maquiagem da MAC, né, aquela roupinha trabalhada no pink, né, ela vem assim, toda emperequetada, e ela vem e ela começa, e ela não fala grosso, e ela não fala, Sansão, e ela vai falando, Sansão, sabe? Daí ela fala, bem, e ela vai falando com ele no ouvidinho assim, ela sabe como conquistar, ela sabe como pedir. E ela foi fazendo assim, e Sansão foi falando, sabe, se você amarrar com uma corda, aí ela fala assim, e ele vai brincando, e ele vai brincando. E agora vem aqui, versículo 15, diz o seguinte, então ela, eu até acho graça essa parte, então ela lhe disse, como dizes que me ama? Você não me ama. Vocês já ouviram isso, maridos? Você não me ama. Se não está comigo o teu coração, já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E agora, essa aqui, a partir do dia 16 de outubro de 2010, eu soube o que é o versículo 16 na minha vida. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Sabe quando a mulher começa todos os dias importunando, até que ela conseguiu. Até que ela foi falando todos os dias. E no versículo 17, descobriu-lhe todo o coração, ele disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Ele contou o seu segredo. Versículo 18. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais essa vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se retirado dele. Grave esse versículo, marca esse versículo. Não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. A segunda coisa que Sansão perdeu foi a intimidade. Ele perdeu o Espírito do Senhor. Durante todas as vezes que Sansão brincava, ele fazia as proezas, o Espírito do Senhor estava com ele. E aí eu me lembrei de uma palavra do pastor Domício há muitos anos atrás, e ele disse assim, você pode perder tudo, você pode perder os seus amigos, você pode perder os seus status, você pode perder o seu dinheiro, você pode perder qualquer coisa, mas não perca a intimidade com Deus. Não perca a intimidade com Deus. Sansão, ele brincou com o pecado, ele negociou com o pecado, até que isso levou ao cativeiro e por fim à morte. A continuação do texto, ele perdeu a intimidade com Deus, ele perdeu a sua sensibilidade, a intimidade, ele perdeu a força para lutar. Antes dele perder, ele perdeu a sua força, ele não tinha mais força nem para lutar. E aí o texto continua. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. A quarta coisa que Sansão perdeu, a primeira foi a sensibilidade, a segunda a intimidade, a terceira a força. E a quarta coisa que Sansão perdeu foi a visão. Sansão perdeu aquilo que lhe fazia pecar. E o inimigo, ele faz isso, ele nos dá corda. E é nessa área que ele vai nos envergonhar. É nessa área. E aqui é muito triste, porque fala de Sansão e fala lá no versículo 25, no versículo 24, no versículo 25, fala que os príncipes dos filisteus estavam lá se divertindo e comemorando. E eles falaram assim, traz Sansão ali, traz Sansão agora, traga Sansão agora, para que nós possamos rir um pouco dele.
para que nós possamos olhá-lo e rir dele. Ele estava sendo envergonhado. Sansão perdeu a sua dignidade, Sansão perdeu a sua liberdade. Sansão perdeu a sua liberdade. E aí eu quero falar com você uma coisa muito séria, eu quero contar uma pequena história, antes da gente terminar. Há um pastor, eu estava conversando na minha célula sexta-feira, e nós nos lembramos da história de um pastor, que ele brincava com o pecado. Esse pastor, ele tinha um pecado muito feio, ele se deitava com garotas de programa. Um pastor de uma igreja, pastor titular de uma igreja. E não vou falar qual a igreja, nem qual cidade, nem qual o pastor. Mas, infelizmente, não eram garotas de programa qualquer. Já é triste, já é ruim, mas ele se deitava com crianças e adolescentes. Ele tinha esse pecado e essa falha muito terrível no caráter dele, injustificável. E aconteceu que houve um grande mover na sua igreja. E os jovens da sua igreja foram movidos naquela cidade a cuidar de quem? Das garotas, das crianças e adolescentes em prostituição daquela cidade. E aqueles jovens, eles distribuíram algumas câmeras para poder identificar aquelas garotas. E para surpresa deles, sabe quem foi o primeiro cliente que apareceu, que desceu do carro? O pastor titular da igreja deles. E eu quero dizer isso para vocês porque pecado é pecado. Cada um vai prestar conta com Deus pelo seu pecado. Mas da mesma forma que o inimigo vai alimentando, ele vai te dando, e ele vai te dando oportunidade. Sansão, ele pecava pelos olhos. Ele via e ele pecava. O inimigo vai furar isso de você. E são esses olhos que serão a sua vergonha. Cuidado com o seu pecado. Cuidado com o que você tem feito, porque é através disso que você vai ser envergonhado. Talvez não seja algo tão terrível assim, talvez seja na mentira, seja na fofoca, seja em qualquer coisa, você sabe o seu coração, você conhece a sua vida, mas o inimigo vai furar os seus olhos. Ele vai tirar isso de você. O inimigo, ele não te dá como presente. O inimigo, ele não quer que você fique apenas distraído. Ele está plantando para você ser envergonhado. Cuidado com o que você tem pecado. E aqui por final, de todas as atitudes de Sansão, a maior vitória dele foi lá no versículo 28. E é por isso é o tema dessa mensagem, é o título. Deus não se esquece de você. Não importa se você está subjugado, não importa se você está escravizado, não importa. Deus não se esqueceu de você. Sansão, ele teve forças para fazer uma oração. E ele disse assim, versículo 20, capítulo 16, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. Senhor Deus, peço que lembres de mim e dai-me força. Daí ele fala que ele quer vingar pelo menos um dos olhos dele. Talvez você está aqui nessa manhã e não tem mais força. Talvez você está aqui nessa manhã e é cativo, está sendo escravo, e está sendo escravo do pecado, de algo que você plantou. Talvez seja uma outra família, talvez seja tantas outras coisas gravíssimas, e você não aguenta mais carregar isso. Você está sendo humilhado, você está sendo envergonhado pelo inimigo. Lembre-se da oração de Sansão. Senhor Deus, lembre de mim. E a palavra fala que Sansão matou em sua morte mais homens do que em toda a sua vida. No Summit, o Bill Hybels, ele contou uma história muito... quem estava aqui no Summit? Algumas pessoas, imperdível. Se você tiver a oportunidade depois de passar ali, compre o DVD, não desse ano, mas do ano passado, mas depois você pode adquirir. Ele contou uma história muito impactante, aquilo mexeu comigo. Ele contou a história de uma moça canadense, que ela queria atravessar do Canadá à Europa de um barco a remo, remando. Ela queria atravessar, não me lembro, não me recordo da distância, mas o planejamento dela é que essa viagem demoraria 20 dias, e ela tinha suprimentos para 30 dias, né? Porque ela ia fazer essa viagem a remo. E aconteceu que essa moça ficou 85 dias à deriva. E ela estava desnutrida, sem forças, sem esperança, no mar. Ela olhava para um lado, ela olhava para o outro, e eu imagino que ela devia estar pensando: a qualquer momento eu vou morrer, a qualquer momento esse barco vai virar, a qualquer momento as minhas forças vão acabar de vez. Mas ela teve uma atitude, naquele momento de desespero, de solidão,
ela pegou o seu rádio, que ainda tinha alguma bateria, e ela falou, help me, socorro, socorro. E ela só dizia isso, socorro, socorro. E acontece que talvez ela esperava assim, alguém vai me ouvir longe, numa ilha, ou um barco de pesca vai me ouvir, alguém vai me socorrer. Mas o Bill Hybels ele estava em um transatlântico, num barco de cruzeiro. Quem já fez cruzeiro sabe como que é um barco de cruzeiro. É lindo, é grande, é cheio de comida. Eu nunca fiz o cruzeiro, mas eu imagino que deve ser assim, né? Deve ser muito gostoso. E ele contando. E aí o capitão do cruzeiro disse assim, nós iremos fazer uma manobra e o barco irá parar 100%, irá fazer uma parada total. Ele disse, eu não entendo muito de navegação. O pouco que eu entendo, eu sei que para um barco desse tamanho parar totalmente, não é algo comum. É algo está acontecendo. Aí ele descobriu depois que era essa moça. E ele contando que ele imagina essa moça, naquela noite, ela devia estar lá sentada, tomando um champanhe, comendo um pernil desse tamanho, né? Porque a fome não devia estar pouco, não devia estar fácil para ela. E ela comendo e se deliciando naqueles banquetes que o barco poderia aparecer. E talvez ela pensou, eu só queria ajuda. Eu não imaginava que seria tudo isso. E Deus é assim. Deus está com um transatlântico passando agora. E você está pensando assim, será que eu peço ajuda? Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor, que há um transatlântico de Deus. E Deus vai te dar força, uma força descomunal, algo que você nunca fez antes. E as suas últimas obras serão maiores do que todas as que você já fez. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça agora. Fale com o Senhor. Quero chamar o pastor William para orar. Mas eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Qual é a Dalila que tem te afastado do caminho do Senhor? O que tem tirado o seu foco? Sansão, primeiro ele pediu ajuda, mas ele também se afastou daquilo que impediu de buscar ao Senhor. Mesmo que não intencionalmente, ele se afastou de Dalila. E Deus devolveu a sua força. Uma coisa muito interessante, só para você pensar, é que Deus devolveu a força de Sansão, mas não devolveu os olhos dele. Deus vai te devolver sua força, mas não vai te devolver aquilo que tem te feito pecar. Então não peça para Deus algo que vai lhe fazer pecar. Comece a orar agora. Vamos ficar em pé, irmãos. De olhos fechados. Quem negocia com o pecado, brinca com a morte. Foi o que eu entendi nessa manhã. Quem negocia com o pecado, brinca com a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Que nessa manhã, Deus venha nos incomodar. Que Deus venha nos dar muito discernimento e sensibilidade da onde nós estamos errando, onde nós estamos perdendo a nossa força, onde nós estamos perdendo a nossa intimidade, aonde você está perdendo a sua liberdade. Por isso, meu irmão, por isso que eu falei para você, Deus tem usado o pastor Rafael para falar conosco nessa manhã. E essa manhã é uma manhã de arrependimento, uma manhã de quebrantamento, uma manhã onde você vai fazer como Sansão: Senhor, não se esqueça de mim. Como foi ministrado aqui, é um transatlântico de Deus passando por aqui, e Deus quer te incluir no transatlântico da bênção, do arrependimento, do quebrantamento, transatlântico do avivamento. Por isso nessa manhã, querido, busca Deus. Não endureça seu coração. Se o Espírito Santo está revelando algo na sua vida, que você tem negociado, uma coisa que você não pode negociar, Deus te trouxe aqui para te libertar nessa manhã. Deus nos trouxe para promover cura no nosso coração, libertação, nova vida, um recomeço. Um recomeço. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: meu filho, minha filha, vamos recomeçar. Por isso nessa manhã, permita que o Espírito Santo
trabalhe no seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado por essa palavra. Palavra de exortação, palavra de advertência, palavra de repreensão. Deus amado, nós precisávamos dessa palavra, cada um de nós, não aqueles que não vieram aqui, mas nós, todos nós que estamos aqui precisamos ouvir isso. Pai, que nessa manhã o Senhor produza em nós arrependimento, Deus. Que adianta ouvir uma palavra, ficar emocionado, chorar, Deus, mas não confessar o nosso pecado. A Tua palavra diz, Deus, quem não confessa, não abandona o pecado, não prospera. Por isso, Deus, nós queremos confessar o nosso pecado nessa manhã, queremos pedir ajuda ao Teu Santo Espírito para abandonar o pecado. Oh Deus, vem sobre nós com grande quebrantamento, que nessa manhã e a partir dessa semana o Senhor nos incomode, nos dê discernimento, sensibilidade, oh Deus, para enxergarmos quando o pecado estiver chegando perto da nossa vida. Opa, quero sair fora dessa. Deus amado, traz grande discernimento sobre a Tua igreja. Deus amado, nós queremos pedir a bênção da santificação, a bênção, Deus, do arrependimento, a bênção, Deus, do quebrantamento, a bênção, Deus, daquele arrependimento genuíno. Deus amado, oramos por cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã, que quer viver uma nova vida, uma vida na Tua presença, uma vida consagrada. Deus amado, opera o milagre da libertação nessa manhã. Deus, cada irmão, cada casa, nos relacionamentos, nas famílias, Deus amado, derrama, Senhor, dessa graça, do favor do Senhor sobre cada vida, Deus, nessa manhã. Pai, livra-nos de todo o pecado, livra-nos da aparência do mal, livra-nos de nós mesmos, da nossa carnalidade, Deus. Pai amado, tem misericórdia de nós. Ouvindo essa palavra, Deus, tem misericórdia de nós, papai. Que cada um ouvindo essa palavra, decida, Deus, eu quero recomeçar com o Senhor. Eu quero recomeçar a minha vida. Eu quero, Deus, experimentar um novo tempo na Tua presença. Que o amor do Pai, que o amor maravilhoso do Pai, que a graça do Filho, que se entregou por nós lá na cruz do Calvário, que derramou o sangue dele para perdão e para libertação do nosso pecado. Que a unção, a consolação, o poder sobrenatural do Espírito vem sobre a igreja agora, nos capacitando, Deus, a andar em vitória, Deus, segundo o Teu padrão, não negociando com o pecado, não brincando com o pecado. Deus amado, derrama essa unção, que esse consolo, esse poder sobrenatural venha sobre a igreja, e que os nossos irmãos, o Teu povo, Deus, tenha uma semana de vitória na presença do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha uma semana na presença do Senhor, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Vai na paz, vai na bênção, em nome de Jesus.